E aí, pessoal, bora falar então dos meus 10 livros favoritos de 2024? Eu sei que eu demorei muito pra gravar esse vídeo, né? O pessoal normalmente posta ali em dezembro ou em janeiro, mas eu fiquei na casa dos meus pais boa parte de janeiro e aí lá não tinha como gravar, eu não levei os livros pra lá, ia ser mó rolê. E depois eu voltei, tive que fazer muita coisa no trabalho e acabou que eu não tinha gravado. Mas arranjei um tempinho hoje, nesse sábado, pra gravar e eu espero que vocês gostem. O que eu falar aqui primeiro vai ser o último que eu li, então a ideia aqui é para eu relembrar mais coisas, né? Porque provavelmente o primeiro livro que vai estar aqui na lista é um livro que eu já li há muito tempo, eu não vou lembrar tantos detalhes. Então vou fazer nesse esquema, porque eu acho que funciona mais para mim assim, até para eu passar mais detalhes para vocês de por que eu gostei tanto dos livros, né? O primeiro livro que eu vou falar aqui sendo O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Cara, esse livro aqui eu não sei o que dizer sobre ele de tão bom que ele é. Eu nunca tinha lido nada do Bernard Cornwell antes, e aí eu peguei esse aqui pra ler, vi por indicação assim do YouTube, e aí eu falei assim, cara, eu vou ter que ler esse livro. E eu juntei com alguns amigos que também queriam ler, e a gente gostou bastante aqui. A gente vai ter aqui a história narrada pelo Derfel, né? É aquela questão das lendas arturianas. Então vai ser toda a trajetória do Derfel e a parceria dele com o Arthur, né? E ele vai estar desmistificando certas coisas ali, porque ele vai estar no tempo atual, né? A gente sabe que agora o Derfel, ele faz parte da Igreja Católica, uma coisa que quando você vai ler no livro você fica tipo assim, véi, como que isso vai acontecer? Porque ele é pagão. Então aqui a gente vai ter a narração, né, da história do Arthur na perspectiva do Derfel. Então ele vai ter sido ali um companheiro de batalha e um amigo mesmo, né, de Arthur. E ele vai narrando aquilo no tempo atual. Ou seja, o tempo atual ele já faz parte da igreja, ele foi convertido. E isso é um plot ali que você fica pensando muito sobre aquilo. Porque o Derfel, ele é paganista. Então, pra ele, assim, né, até onde ele vai narrando, você fica pensando, cara, como que isso vai chegar nele se convertendo ao catolicismo? Mas é muito interessante, acho que essa questão envolvendo a religião que o Bernard Cornwell traz aqui para a história enriquece demais, porque você começa a ver como foi a propagação ali do cristianismo e a popularização, né, e os conflitos causados por isso. Então você tem todas as guerras ali na Britânia e tal, é muito, muito interessante. Você vai ter personagens muito emblemáticos, como Merlin, o próprio Arthur, obviamente, né? A esposa do Arthur é Guinevere. Então, são muitas coisas que acontecem, descrições de batalhas, cara. Nunca vi nada melhor do que isso aqui quando a gente está falando de descrição de batalha. Então, se você não leu ainda O Rei do Inverno, por favor, leia, leia, leia. Você vai agradecer o Daniel Ler Livros por ter lido. E talvez vocês falem que eu esteja roubando na lista, mas é um livro diferente. Então, o segundo melhor livro que eu li em 2024 foi O Inimigo de Deus, a continuação de O Rei do Inverno. Nesse livro aqui é muito melhor desenvolvida a relação entre os personagens. Por quê? Porque no primeiro livro foi o estabelecimento de mundo, foi o estabelecimento de quem são os personagens, e aqui agora você tem um aprofundamento do relacionamento entre eles. Então você vê conflitos entre o Arthur e o Derfel, que era uma coisa que antes você tinha mais uma questão de hierarquia ali entre os dois, isso nunca deixa de existir, mas agora você tem essa questão meio abalada, sabe? A relação deles meio abalada por certos fatos, assim. É um livro que eu considero muito mais sangrento e triste, assim, acontecem muitas coisas assim que você fica assim, tipo, meu Deus, e eu acho que o personagem do Derfel é o que mais se beneficia nesse livro, porque ele cresce de um jeito assim que, velho, se você não se apegou a ele no primeiro livro, nesse segundo você vai estar assim, sim, Derfel, eu vou lutar com você pelo paganismo, eu vou lutar com você pra proteger tudo que é muito bom. Eu já comecei ali o terceiro, que a gente finaliza mês que vem ou no próximo. E assim, já tô com pena de ter que me despedir do Derfel, do Arthur, que eu não sou o maior fã, mas de todos os personagens, da Nimue, da Morgana, até do Samsung. Então eu recomendo para todo mundo. O Bernard Cornwell é um escritor assim fenomenal. A escrita dele, assim, a preocupação que ele tem com as questões históricas também, com a fidelidade, né? Você tem um mapa ali e vão ter cidades tipo Londres, né? Que na época tinham outros nomes e tal, então é tudo muito interessante. No final tem ali as notas do próprio autor para ele falar o que ele usou ali, né? As coisas que ele, tipo assim, falou, aqui eu vou com conhecimento popular, aqui eu vou com uma parada mais histórica. Então eu achei muito, muito interessante tudo isso. Por isso que esse segundo livro aqui também figura na minha lista dos melhores de 2024. O que falar do velho do terror, que é o nosso querido Stephen King. Cara,
quando eu li esse livro aqui, e aí você fala, nossa, esse é sobre o quê? Se chama Sobre a Escrita? É um livro de terror? Não, esse aqui é quase que uma autobiografia com relatos de escritor e ajudas ali para quem tá querendo escrever do Stephen King. No começo ele vai contar ali um pouco da trajetória dele, né? Da vida dele, até um pouco assim. Tem elementos autobiográficos, né? Eu diria que ali, sei lá, as 70 primeiras páginas, as 100 primeiras, eu acho, ele vai descrever como foi todo o processo para ele, né? De onde surgiu as inspirações dele. Ele vai dar exemplos concretos, né? Então ele vai falar, para Carrie, eu lembrei de tal pessoa do meu colégio e aí eu pensei, nossa, e se isso tivesse acontecido com ela? Então assim, para quem é leitor que tem interesse pelo processo criativo, é muito interessante. Aqui ele faz até umas provocações, assim, tipo, tentando estimular o próprio leitor a começar a escrever. Eu caí nesse bait, comecei a escrever e assim, gostei da experiência. Obviamente, né, não sai um livro, não sai um negócio, ele propõe você escrever ali, tipo, umas paginazinhas sobre um fóssil. Eu achei muito interessante, dá pra ver, ó, a quantidade de marcação que eu fiz aqui foi justamente porque, cara, me apaixonei, senti como se eu tivesse sentado numa mesa de bar com o Stephen King, ele tivesse falado assim, pô, vamos pedir alguma coisa pra beber, pra comer e eu vou te contando aqui umas paradas da minha vida. E aí, velho, você sai de lá, tipo assim, cara, vamos marcar a próxima. E eu fiquei muito triste, porque não tem muitos livros de não ficção do Stephen King. Então me resta ler a ficção dele, né? Mas é isso, fica aí a recomendação de Sobre a Escrita do Stephen King. Próximo livro aqui da lista vai ser do Benjamin Labatut, O Maniac. Esse livro aqui eu ganhei de presente da minha amiga Isabela. Isabela, muito obrigado por ter me presenteado com este grandíssimo livro. Aqui, ele é um livro que eu não sei se eu conseguiria recomendar para todo mundo, porque ele é um livro que ele vai tratar bastante de questões científicas e éticas relacionadas às descobertas científicas. A gente sempre vê alguma coisa, né, alguma descoberta e a gente fica tipo, caramba, né, esse cara deve ser mó crânio e tal. Sim, né, eles são, só que isso tem um peso na vida da pessoa, né? Às vezes você fazer uma descoberta vai gerar um impacto tão grande mundialmente, né? Nem na sociedade, vai ser assim mundialmente, que será que você vai conseguir viver com o peso daquela descoberta, sabe? Aqui a gente vai ter, né, a primeira parte vai falar sobre o John von Neumann, que ele é um cara, né, é um matemático, cientista, que ele estava bastante envolvido na questão da bomba, né, nuclear lá do Oppenheimer. Ele fez, né, as principais coisas relacionadas com a bomba de hidrogênio e eu vi que ele não foi citado no filme do Oppenheimer, né? Eu assisti Oppenheimer e depois procurei isso. Só que assim, no Reddit o pessoal falava que simplesmente foi uma escolha do Nolan de focar no Oppenheimer e tirar meio que algumas outras pessoas assim, apesar de ter muitos personagens, né? Não tinha o Von Neumann, se eu não me engano, eu lembro de ler isso no Reddit também. Mas é muito interessante você ler, você perceber como o peso de você ter feito uma conquista tão grande cientificamente falando, né? Porque esses cálculos, essas possibilidades que eles descobrem assim, são coisas, cara, que vai revolucionar pro resto da eternidade. Assim, enquanto existir a humanidade, aquela descoberta lá de trás que o cara fez a bomba de hidrogênio vai estar causando impacto, sabe? E às vezes vai ser um impacto que vai destruir uma nação. Então é um livro muito bom, assim, ele vai se pautar muito nas questões científicas. Ele é uma ficção ali também, né, misturada com as coisas, mas ele vai abordar muitos fatos reais. Então é mais naquela intenção de ficcionar é, pessoas reais para trazer ali um panorama de como deve ter sido a vida daquela pessoa, sabe? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que te abre portas para novos assuntos que talvez não sejam do seu interesse assim, mas é muito, muito interessante. E a segunda parte aqui, ele vai falar sobre uma questão de um jogo que eu acho que chama Go. E aí é um jogo asiático ali, eu lembro que na Coreia do Sul eles jogam. E era um jogo que a inteligência artificial ela não conseguia jogar bem isso, até que desenvolveram uma que conseguia jogar. E aí houve um campeonato entre o maior jogador de todos, né? Que ele sabia fazer as jogadas. Eu lembro que tinha várias especificidades sobre esse jogo específico que a IA não conseguia acompanhar, mas ela conseguiu. Então, esse fato de a IA tá conseguindo superar cada vez mais o ser humano é uma coisa que a gente já vê há muito tempo, assim. Hoje em dia é muito mais falado disso por causa do chat GPT, né? Que é uma coisa que trouxe a IA aí para popularização, né? Mas é um assunto que já vem sido debatido há muito tempo. Essa questão aqui do Go, né? O jogador principal ele foi para um campeonato, ele perdeu as partidas, ele se sentiu humilhado e ele percebeu que não tinha como. Tipo, não tinha como ele vencer da máquina. E a máquina ela fez uma jogada que todo mundo julgaria como uma péssima jogada, mas foi uma jogada ruim
para depois ele conseguir vencer. Então foi tipo tanto cálculo, tanta coisa que todo mundo ficou impressionado. O campeão aqui ficou impressionado, as pessoas que estavam por trás da máquina ficaram impressionadas também. É muito bacana para quem é da área da tecnologia, que nem eu, ler sobre isso, porque é um assunto que está presente na nossa vida e a gente sabe como são essas questões assim, essas inovações tecnológicas, né, que vem surgindo e todos os debates éticos ali sobre a questão do uso de IA. Então, assim, recomendo para quem tem interesse no assunto, o Benjamin Labatut. Ele é um cara muito fera aí nessa área. Agora vamos falar de um livro que pode ser considerado um clássico aí, uma galera considera que é O Apanhador no Campo de Centeio. Cara, a minha experiência com esse livro aqui, do J.D. Salinger, né? A minha experiência com esse livro aqui foi impressionante. Eu acho que nunca tinha acontecido comigo de ler um livro e estar achando ele tão mais ou menos, mas tão mais ou menos, e aí simplesmente uma frase, uma cena, mudar toda a minha perspectiva sobre o livro. Foi isso que aconteceu aqui. Eu fiquei até meio impressionado por isso, assim, porque eu falei, cara, como pode, né? Tipo assim, foi só eu ler uma cena, uma parada, e aí toda a minha visão sobre um personagem, sobre tudo que ele narrou o livro inteiro, mudou o jeito que eu tava vendo aquilo, sabe? Eu fiquei muito impressionado com isso. Aqui a gente vai acompanhar o Holden, se eu não me engano. Ele é um jovem ali que ele vai ser expulso do colégio e ele vai demorar um pouco pra voltar pra casa, né? Ele vai fazer de tudo pra dar uma atrasada e curtir a vida e tal. E ele parece um personagem muito mesquinho, assim. Ele parece um personagem, tipo assim, cara, que você não quer conviver com ele e tal, não sei o quê. E você vai acompanhando, né, a trajetória dele, as aventuras ali. E pra mim, quando chega uma cena específica que tá ele com o professor dele, né, antes dele voltar pra casa, e aí tem um diálogo ali, né, uma cena assim corriqueira, não é tipo, nossa, 10 parágrafos e eu fiquei tipo, não, foi tipo assim, sei lá, um parágrafo e eu li aquilo, cara, e naquela hora eu fiquei assim, falei, cara, que isso? E eu sei que esse livro ele foi me acompanhando assim pelas semanas, que de repente eu tava assim parado, fazendo nada, jogando um TFT, fazendo uma paradinha assim, e eu falava assim, falei, caraca, velho, aquele livro, que doideira, o Apanhador no Campo de Centeio, né? Então é muito interessante, acho que ver a relação do Holden com a questão dos adultos e do Holden com a irmãzinha dele também é muito tocante. Acho que é um livro que, se você leu ele e você não gosta, eu te entendo também. Eu acho que não é pra todo mundo que esse ponto que me pegou vai pegar, mas eu acho que eu acho não, né? Eu recomendo esse livro 100%. Eu acho que dependendo, às vezes você termina esse e aí você já começa a ler ele de novo, pra você ter a perspectiva, porque se você chegou no ponto que eu cheguei assim de ficar tão impressionado, às vezes vale a pena você reler ele praticamente quando você acabou, porque aí tudo que você leu vai ter um outro significado, um outro sentido. Achei essa obra aqui do J.D. Salinger impressionante. Recomendo para todo mundo. Obrigado, Leandro, que falou para mim que é um dos livros favoritos da vida dele. Então é isso. Fica aí a recomendação de O Apanhador no Campo de Centeio. Agora a gente vai falar do que potencialmente é o meu livro favorito do ano, mas que não sei ainda. Eu falei que vou ranquear no final, então assim, não estou dando certeza. Que é Dom DeLillo, Ruído Branco. Cara, tinha ouvido falar muito sobre Dom DeLillo. Todo mundo que eu via vídeo no YouTube falava, cara, Dom DeLillo, a escrita dele, as provocações, a narrativa e tal. E eu falei, cara, tem que pegar pra ler isso daqui. E aqui a gente vai ter um personagem, né, que se eu não me engano, ele é professor universitário. Não tenho certeza absoluta disso, porque eu não lembro desse ponto exatamente. Mas é um livro que no começo ali, ele parece uma sitcom e tal, mas aí vai ter uma tragédia, né? Um acidente ali, meio químico, uma parada desse jeito, que meio que vai mudar a perspectiva das coisas. E aí que você vai ter o tema, né, principal ali, que é o tema da paranoia. Pelo menos pra mim, esse tema me pegou. A paranoia gerada por a gente viver no mundo que a gente vive hoje, né? Então, um mundo consumista, um mundo que espera muita coisa de você, um mundo que toda hora você está sendo cobrado por alguma coisa. E eu acho que esse livro ele também me pegou assim de uma forma, principalmente na relação do personagem principal com a mulher dele, né? Que você vê que eles são pessoas que vivem juntos há muito tempo e que mesmo assim eles guardam questões íntimas deles um pro outro que facilmente seriam coisas conversáveis assim, mas que pra eles era uma coisa tão grande assim que eu consegui trazer isso pra minha vida, no sentido de que sabe quando você fica muito preocupado com alguma coisa e aí você começa a achar que aquilo ali vai definir o destino, vai começar, sei lá, vai ter um peso muito maior do que ela tem, sabe? Eu senti um pouco disso nesse livro aqui. Eu sinto que ele traz esse tema da paranoia muito bem. Eu acho que, apesar dele ter quase 400 páginas, assim,
Pra mim foi uma narrativa que fluiu muito bem. Esse foi o primeiro que eu li do Don DeLillo. Eu já estou bastante empolgado para ler outro livro dele. Acho que assim os diálogos são ótimos, os personagens são muito bons também e todo o desenrolar da história, né, é bem, cara, eu poderia dizer que é bem facilmente adaptável para um filme, na minha visão. Mas eu sei que adaptaram para um filme e o pessoal fala que o filme não é bom. Então talvez eu queria dizer só que eu acho que ele tem um ritmo muito bom e ele te prende ainda, sabe? Ele não vai ser um livro que ele vai ficar só filosofando sobre as coisas. Ele vai ter as ações, as questões práticas dentro dele. Então assim, eu gostei bastante. Fica aí a recomendação de O Ruído Branco, do Don DeLillo. O próximo livro que eu vou citar aqui é o A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. Galera, esse livro aqui eu peguei sem noção nenhuma, né, do que ele falava, sobre o que se tratava, coisas do tipo assim, não tinha nenhuma recomendação desse livro. Porém, na época eu assinava o clube de literatura clássica, eu achei essa capa, cara, sensacional. Ó, se vocês olharem bem, olha isso, velho, é muito bonita, igual todas as edições deles. E li ele com meu amigo Leandro e a gente adorou. Cara, o Zeno, ele é o personagem mais desgostável, gostável que você vai ler no mundo dos livros. Ele tem uma opinião sobre ele, cara. Sabe aquele cara irredutível, assim, que ele acha que, tipo, ai, como ele é galanteador, como ele é, sabe, como ele consegue fazer as coisas e tal. Ele acha que todo mundo tá fazendo alguma coisa pra afetar ele, sendo que ninguém se importa. E eu acho que isso que é o mais legal aqui nesse livro. É um livro bem divertido. Ali pro final ele assume, sim, uma carga um pouco mais dramática, assim, que você fica tipo assim, caraca, o que tá acontecendo aqui? Que ele precisa voltar, né, pra encontrar com a família dele. Mas durante o livro todo, você vai ter ali esse personagem, né, narrando em primeira pessoa sobre a opinião dele sobre tudo, sobre tudo. Então, assim, ele fala que ele não queria ficar perto da mulher porque ela era feia, sabe? Ele achava ela chata porque ela era feia. Então, eram umas coisas meio bobas, assim. E você vai lendo isso e fala, cara, que otário, sabe? Mas ele é um livro bem divertido, assim. Eu acho que você vai lendo e você vai se afeiçoando ao Zeno, não no sentido de você gostar dele, mas você querer saber mais sobre a história dele, sabe? Sabe quando uma pessoa vai te contando um negócio, você vai dando trela e quando você vai ver você tá interessado, mas você continua dando trela só pra ver o que ela vai falar? Eu acho que é essa impressão que eu tive com o Zen. Bom livro, mas apesar da beleza dessa capa aqui, né, que eu não canso de falar, eu não recomendo essa edição. Eu tive muito problema com a tradução aqui. Eu acho que o maior problema dessa tradução é que foram feitas, né, escolhas ali de palavras que dificultaram a leitura, a fluidez da leitura, sem nenhuma necessidade. Eu acho que esse livro ele não se beneficia por ter uma linguagem mais rebuscada ou qualquer coisa do tipo. E simplesmente acho que foi meio que assim prejudicial a esse livro. Então, se eu não me engano, a outra edição é da Companhia das Letras, não tenho certeza. Mas assim, a outra edição é muito melhor do que essa daqui. Eu peguei no Kindle para ler e gostei bastante. Então, é isso. Leiam A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo. Delilo, ele tem um competidor nessa disputa para descobrir quem vai ser o meu melhor livro de 2024, porque aqui a gente tem o Pastoral Americana do Philip Roth. O Philip Roth, né, pra quem me conhece sabe que eu gosto bastante dele como autor. Eu tenho uma parte ali em cima só dedicada aos livros do Philip Roth. Acho ele um autor, assim, cara, esplêndido. Eu acho que ele tem uma escrita que ela é, não vou dizer crua, porque eu acho esse adjetivo meio batido, mas eu acho que ele consegue ser direto e ao mesmo tempo ter uma certa sutileza nas coisas. Então, na hora que é pra ser uma pancada, você vai levar uma pancada. Na hora que é pra você ficar compadecido, você vai ficar compadecido. Eu acho que ele é muito certeiro nas escolhas narrativas dele. Então, nada tá ali no texto à toa. Aqui, né, eu li também com um clube e o pessoal do clube achou que ele falava muito de luva e de não sei o quê. E assim, sim, são coisas que não necessariamente precisavam ter, mas eu sinto que elas não estavam ali à toa, sabe? Existe uma profundidade nos personagens, existe um porquê deles quererem falar sobre luvas, por exemplo, e a confecção de luvas e coisas do tipo. Mas falando um pouco da história, aqui você vai ter, né, o Sueco Levov, que ele é aquele cara que tá vivendo o American Way of Life, sabe? Ele tem a família perfeita, ele tem o estilo de vida perfeito, ele é um bom vizinho, ele é um bom amigo, ele ajuda velhinho, ele ajuda todo mundo e ele tá sempre querendo resolver os conflitos sem se estressar. Então você tem aquele cara, tipo, exemplar, sabe? E aí um dos debates que vai ter aqui é assim, será que tem problema você ser essa pessoa? Será que você consegue ser essa pessoa sem ser alheio a todos os problemas do mundo? Porque é aí que vai vir a questão principal, né? Que é a questão da explosão da bomba ali no mercadinho da cidade dele,
que foi plantada pela filha dele, a Mary, que ela é praticamente o contraponto dele, né? Enquanto o sueco ele é um cara relativamente ignorante quanto às questões sociais e mundiais ali, né, político mundiais ali, a filha dele ela se sente responsável por aquilo tudo. Então ela sente que ela precisa fazer algo a respeito. Eu acho que isso diz muito da visão do Philip Roth sobre a América da época, né? Porque eu sinto que aqui ele não está criticando só quem viveu o American Way of Life e é alheio a todas as questões mundiais. Mas eu acho que ele critica quem também se sente no direito de ser extremista, sabe? No direito de querer tomar atitudes que vão prejudicar pessoas em detrimento de outras, assim. É muito impactante, eu acho, ler esse livro. Eu acho que você vê o sueco sendo levado ao limite ali, conforme a história vai passando. É muito interessante. Acho que outro ponto legal de citar aqui é que tudo que a gente lê é uma ideia do personagem principal, assim, teoricamente, que é o Zuckerman, né? Que é um protagonista ali compartilhado das histórias do Philip Roth. E ele é um escritor. Então ele escreve essa história a partir do momento que ele descobre que o sueco morreu. Porque o sueco tinha procurado ele um tempo antes para contar algumas coisas e acabou que ele não contou nada. Só que depois tudo faz sentido na cabeça do Zuckerman. E aí ele resolve escrever sobre isso. Então, cara, livraço. Se eu não leio a biografia do Philip Roth, quero saber se ele era podre, se ele era maneiro. Quero saber, né, como que ele era como pessoa para ele conseguir escrever obras como essa daqui. Então é isso. Fica aí a recomendação de Pastoral Americana. O penúltimo livro a ser citado aqui no vídeo é Ivan Turgenev, Pais e Filhos. Quem que não gosta de um clássico russo? Cara, se você não gosta de um clássico russo, você leu errado, cara. Se você não gosta de um Tolstói, se você não gosta de um Dostoiévski, se você não gosta de um Ivan Turgenev, cara, não sei o que você tá. Leia Pais e Filhos, sabe? Leia Pais e Filhos. Vamos para o nosso último, mas não menos importante, incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Galera, o que falar disso aqui? Eu tava falando de Philip Roth, seu meu favorito, eu tava falando do Dom DeLillo, mas cara, essa literatura nacional aqui, de qualidade, olha a quantidade de marcação que eu fiz aqui. Cara, esse livro aqui, ele me conquistou. Olha essa minha edição, coitada. Eu comprei ela num sebo, acho que eu paguei R$ 5. Já tá toda acabadinha. Olha essa letra aqui. Mas enfim, ele é um livro, né? Diria ele que nas primeiras 100 páginas ele vai te contextualizar sobre a situação do Brasil na época e vai criar ali os personagens, né, para você saber. E depois dessas 100 páginas você vai ter uma reviravolta, né, que eu acho que todo mundo já sabe, que é a questão ali de que algumas pessoas na cidade vão morrer, mas elas vão acontecer alguma coisa depois com elas. E aí isso vai desenrolar ali numas revelações e toda numa questão ali de expor, né, a hipocrisia ali da época e das questões de valores e aquelas coisas que as pessoas gostam de pregar, né? Elas gostam de ficar falando de tipo, porque a família é tradicional, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí quando você vai ver por trás, ela, tipo assim, não sustenta nada desse discurso. Acho que sou um pouquinho brega falar isso, mas ele é um livro que me surpreendeu de tão atual que ele é. Eu acho que todo livro clássico carrega essa característica junto dele, mas eu acho que aqui você conseguia transpor frases, assim, para frases que uma pessoa estava falando, sei lá, semana passada, sabe? E no sentido do mesmo contexto político. Então eu acho que ele é um livro bem político, assim. Eu acho que você pode ler sim só pela narrativa e tal, mas você vai aproveitar muito mais se você quiser entender o ponto de vista do Érico Veríssimo sobre todas as questões ali da época e toda a questão política ali. O final desse livro é muito bom, também é muito simbólico. Eu acho que você vai lendo assim e você vai entendendo e você vai tentando refletir como certas pessoas conseguem replicar certos pensamentos de tanto tempo atrás que nunca foram benéficos para a sociedade, sabe? Então, eu acho que aqui, além de tudo, né? Obviamente, esse é um livro brasileiro. Então, ele vai retratar figuras que claramente você consegue ver em alguém que você conhece, porque é a sua vivência, é o seu Brasil que está aqui. Então, o trabalho do Érico Veríssimo aqui, esse foi o primeiro livro que eu li dele, é impressionante. Eu já estou aqui com como é que chama mesmo? Um continente para ler. Eu sei que eu tô muito empolgado para ler o próximo livro dele. Só de eu falar aqui agora, eu acho que esse é meu favorito, porque valorizar a literatura nacional, mas saber valorizar que independente da nacionalidade, isso aqui tem um valor histórico-cultural muito grande. Isso aqui, a fotinho dele aqui, ó,
Isso aqui vai te fazer pensar no Brasil de hoje, sabe? Em vista do que ele já foi também, de tudo que a gente passou. Então, saber que teve um autor que eternizou isso numa obra como essa é muito importante. Érico Veríssimo, Incidente Antares, meu favorito de 2024. Então, chegou a fatídica hora de ter que decidir o top 10, mas eu já decidi aqui no off, então eu vou falar pra vocês. Em 10º lugar, o Maniac, de Benjamin Labatut. Em 9º lugar, A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo. Em 8º lugar, O Apanhador do Campo de Centeia, de J.D. Salinger. No 7º e o 6º lugar, os 2 primeiros livros da trilogia do Rei Arthur, de Bernard Cornwell. No top 5 a gente vai ter Stephen King, sobre a escrita. Quase chegando no pódio, quase lá. Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. No 3º lugar, pegando a medalha de bronze, Philip Roth, Pastoral Americana. A medalha de prata, Dom DeLillo, O Ruído Branco. Surpresa nenhuma, o primeiro lugar fica pro Érico Veríssimo, com Incidente Antares. Esse livraço brasileiro, atemporal, que tem uma história que te cativa, tem eventos fantásticos para quem gosta de realismo mágico. Cara, leia esse livro. Só esses daí foram os meus 10 melhores livros, né, de 2024. Foi um ano muito bom de leituras. Li bastante coisa com o clube. Li uns livros que eu achei bem mais ou menos, mas ali no balanço geral eu gostei bastante das coisas que eu li. Espero que 2025 seja tão bom quanto. Eu acho que eu li numa média de 26 livros no ano passado. Quero continuar, não acho que eu preciso ler mais, assim, ou ler menos, né? Então é isso. Conta pra mim aí na seção dos comentários quais foram os livros que vocês leram em 2024 e se quiser façam um top 10 de vocês. Tô muito ansioso para ver o comentário de vocês, ver o que vocês leram. Comentem também sobre as minhas leituras, o que vocês acharam, se tem algum que você discorda, se vocês acham que devia estar diferente meu ranking. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, sei que tô atrasado também, mas antes tarde do que nunca, né galera? Então, cabelinho tá ridículo.